Depois de muito desentendimento diante de versões anteriores, foi aprovado, na noite dessa segunda-feira, o relatório da comissão que estudou mudanças nas regras eleitorais. Foi o quarto parecer apresentado pela relatora, deputada Renata Abreu, e na votação venceu por 22 votos a 11 a proposta que estabelece o sistema chamado de Distritão Puro, no qual são eleitos os mais votados para os cargos de deputado federal e estadual, atualmente escolhidos pelo sistema proporcional. Se aprovadas a tempo pelos plenários da Câmara e do Senado em 2 turnos de votação com maioria de emenda constitucional, as mudanças valerão já nas eleições do próximo ano. Há realmente na Casa essa grande predominância do distritão, porque entendemos que devemos alterar o sistema para que o próprio eleitor possa entender melhor o sistema eleitoral e para que prepondere a vontade do eleitor. Esse tema na Casa, no passado, perdeu por apenas 4 votos quando submetido a plenário, e agora a gente tem a chance de fazer com que o sistema se torne um sistema mais justo e em atenção à soberania popular. O que nós estamos começando aqui a debater pode ser um dos maiores retrocessos da história do nosso país em termos de sistema político. Uma das coisas mais valiosas que nós temos no sistema político brasileiro é a proporcionalidade. Se eu quero, por exemplo, um deputado que preferencialmente se dedique às questões ambientais, eu procuro um tipo de voto que represente esta minha visão. O que o relatório da deputada Renata introduz ao sugerir o distritão como sistema político do país é o fim desta proporcionalidade. O relatório aprovado também cria o que chama de voto preferencial nas eleições para presidente da República, governadores e prefeitos a partir de 2024. Por este sistema, o eleitor indica até 5 candidatos na ordem de sua preferência, como aqueles que quer ver no cargo. Quem reunir a maioria absoluta vence a eleição sem necessidade de um segundo turno, como acontece hoje. O sistema proposto de voto preferencial não é para as próximas eleições, então não é um casuísmo, que fique claro. Esse sistema, inclusive, que é o sistema de eleição da Irlanda, que foi implantado em Nova York nas últimas eleições, que existe em vários estados americanos, na Austrália, no Canadá, é o sistema mais aprimorado e o que tem de mais novo na política no mundo. Esse é um sistema em que você não é obrigado a listar a sua ordem de preferência, você pode colocar a sua ordem de preferência. Pode ser que na nossa cultura, pode ser que na formação do pensamento do nosso eleitor, não seja fácil de aplicar. Mas a inquietação que produz a sugestão dessa proposta vai no sentido de criar mecanismo de valorização do voto, valorização da participação. É por isso que nós votaremos favorável a essa proposta. É uma coisa assim impressionante o que nós estamos fazendo. Tu tem que votar 5 vezes para presidente. Se pegar uma cédula e colocar todos os votos que tem que ser votado na eleição para senador, deputado estadual, deputado federal, presidente da República, governador do estado, vão votar 10, 12, 13, talvez até 14 vezes. Ou seja, um só eleitor vai votar 14 vezes. É difícil de acreditar. Em sã consciência, e eu estou falando aqui para que as pessoas entendam. Nós estamos fazendo aqui o samba doido do doido. Veja outras mudanças aprovadas na comissão e que dependem agora dos plenários da Câmara e do Senado. Na cláusula de desempenho, que define limites mínimos para que um partido tenha acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita. Além das condições atuais, também exige que o partido tenha, no mínimo, 5 senadores eleitos, incluindo os que já estiverem no cargo na primeira metade do mandato no dia da eleição. Como incentivo à participação política, prevê que os votos dados em mulheres e negros sejam contados em dobro para o cálculo do fundo partidário e do fundo eleitoral. Também reduz de 1 milhão para 100 mil o número mínimo de assinaturas para a apresentação de projeto de lei de iniciativa popular na Câmara dos Deputados. Na data da posse dos novos chefes do Executivo,
O relatório aprovado define 5 de janeiro para presidente da República e 6 de janeiro para governadores, datas válidas para as posses de 2027 em diante. Como se trata de mudança no texto da Constituição, para aprovar definitivamente essas regras será preciso o voto favorável de pelo menos 257 deputados e 41 senadores em 2 turnos de votação. Para valer nas eleições de 2022, as alterações têm que ser aprovadas até outubro.